Eu acho que eu acabei de entender, literalmente entender vendas. E boa parte de persuasão também. É, um disclaimer, eu não posso esquecer de dar esse disclaimer. Se você por acaso caiu aqui e tá tentando entender vendas também, eu sou burro, então não leve tanto em consideração as minhas falas, porque isso aqui é mais um documentário do que um guia. E, e tá, vamos começar. Então, primeiramente, eu tava vendo um vídeo do Alex Hormozi, e daí o bagulho é objeção contra obstáculo, certo? Então, em qualquer discussão, e isso inclui muito em vendas, em qualquer discussão, uma objeção é quando você fala alguma coisa, a sua opinião, e alguém discorda. E um obstáculo é quando alguém fala a sua opinião, tipo, alguém fala a opinião deles e você discorda, certo? E aí o Alex Hormozi falou que em vendas, e eu acredito que se aplique para discussões também, é muito, muito mais fácil alguém falar a opinião deles e você rebater, que daí você consegue achar brechas nisso. Calma aí, porque eu tô muito baixo, velho. Aí, levantei a cadeira. Do que você falar a sua opinião e daí a outra pessoa tem, tipo, várias lacunas pra atacar da sua opinião e acaba sendo muito mais fácil pra outra pessoa, tipo, parecer melhor, tá ligado? Então, qual que é o ponto? Tipo, a gente não tá falando sobre parecer melhor, estamos falando sobre um convencer o outro, mas é muito melhor você tá rebatendo a opinião do outro do que você tá falando a sua opinião, certo? Então, em vendas, primeiro que existe o cara, tipo, tá, eu tô numa agência de tráfego pago, certo? A minha agência de tráfego pago, ela resolve um problema. Ela dá mais leads para um cliente, certo? Então, tipo, primeiro que existe o cliente que nem tem esse problema. Então, se o cliente tá conseguindo muito lead de alguma forma, ou ele já tem gestor de tráfego e daí eles já estão conseguindo lead. Aí, a nossa parceria não vai funcionar porque ele não tem esse problema de precisar de gestão de tráfego, certo? E aí não vai funcionar. Primeiro tem isso, então isso não tem nada a ver, esquece isso. Agora, o que a gente tá falando aqui é sobre clientes que têm esse problema. Então, ao ir no perfil da pessoa, ao fazer umas perguntas para ela, ao analisar e ver que. E daí ao perguntar para ela, você tem conseguido muitos leads? A gente consegue criar uma opinião, a gente, como gestor de tráfego, consegue criar uma opinião se será que essa pessoa precisa de lead ou não precisa de lead, certo? E aí, se ela não precisa de lead, não tem nada a ver. E se a gente fosse vender para ela, a gente teria que ou manipular a narrativa ou mentir um pouco e aí daria totalmente ruim e não teria nada a ver vender para ela. Então esquece uma pessoa que não tem esse problema. Mas a pessoa que tem esse problema de conseguir lead, ela tem duas vertentes. Ela pode saber desse problema. Não, eu sei desse problema. E ela pode também não saber desse problema. Então o bagulho é assim. Na real tem mais camadas aí. Então o ponto é, quando a gente olha para esse cliente e a gente, como gestor de tráfego, cria essa opinião de opa, então ele não tá nessa caixinha de não precisar, ele realmente precisa, ele precisa de mais leads. Quando a gente decide isso, a gente passa, a gente tipo, criou essa opinião com base nos fatos e essa é a nossa opinião de que ele precisa é, ele precisa de lead, certo? Só que ele pode não, tipo, porque para ele comprar o nosso produto, ele teria que ter quais opiniões? Ele teria que ter quais opiniões, literalmente. Ele teria que saber que ele precisa de leads. É um thought process. É tipo várias opiniões uma atrás da outra. Ele teria que ter a opinião de que ele precisa de mais leads, ele precisa conseguir mais leads de alguma forma, certo? Ele, ele precisa saber que. Porque conseguir lead tem tráfego pago, tráfego orgânico, divulgação fria com quem você não conhece e divulgação quente com quem você conhece. Um deles é tráfego pago, nosso serviço é tráfego pago, principalmente. E ele tem que saber, opa, um dos métodos para conseguir mais leads, eu preciso de leads, um dos métodos para conseguir mais leads é tráfego pago. E saber que é bom. Então, tipo, tráfego pago é bom. Quero fazer tráfego pago. Ele precisa saber ter isso. E ele precisa olhar pra gente e falar, pensar, opa, eu confio neles para fazerem o meu tráfego pago, certo? Ele precisa ter esses três, eu preciso de mais leads, eu
Uma das formas é tráfego pago e eu preciso fazer tráfego pago, não faço ainda. E eu confio neles para fazer a minha gestão de tráfego, certo? Ele precisa desses três. E, tipo, tem muitos mini dentro, tá ligado? Mas é mais ou menos isso. Ele precisa ter uma série de opiniões e pensamentos. Quando a gente entra numa ligação com ele não necessariamente vai acreditar nisso. Ele pode não confiar na gente, ele pode não acreditar que tráfego pago é bom, e ele pode não acreditar nem que ele precisa de mais leads. E aí a gente tem que explicar para ele que uma empresa tem vários pilares e que muito provavelmente o pilar que ele precisa aumentar para conseguir chegar no próximo nível, ele tá fazendo 6 dígitos por mês de lucro para ele, certo? Para ele conseguir chegar em mid 6 dígitos, ele precisa nem sei se existe, acho que em inglês existe, que seria 50 mil, tipo, ir de 10 mil para 50 mil por mês. Para ele conseguir isso, ele precisa conseguir mais leads. A gente tem que provar isso para ele. A gente tem que provar para ele que. E isso tudo porque a gente realmente acredita nisso, não é porque a gente está tentando vender, porque ele não realmente precisa. É porque ele não sabe que ele precisa e a gente está tentando. A gente acredita que ele precisa e a gente está tentando convencer ele de que sim, de uma forma boa, porque a gente quer ajudar. Essa é a intenção, né? A diferença entre ajudar e manipular é a intenção. E a gente tá tentando ajudar aqui. Porque. Nossa, eu tô saindo muito, mas tá. Então, a gente precisa provar pra ele que gestão de tráfego é boa. E a gente precisa provar pra ele que a gente tem. Que a gente tem esse. Que a gente sabe o que a gente faz, certo? E daí dentro desse tem várias objeções. Ele pode chegar e falar: ah, mas eu não tenho dinheiro bastante. Daí a gente pode falar: tá, mas. Você, como dono da empresa, e isso seria fora disso. Eu não tenho dinheiro bastante, seria meio que fora disso, certo? Mas é uma objeção e a gente teria que chegar e convencer ele de que não, mas talvez você esteja investindo em outro lugar e você, como dono de uma empresa, o seu objetivo é alocar recursos finitos em possibilidades infinitas. E você tem que pegar esses recursos e alocar eles nos melhores lugares. E a gente tá aqui para te convencer de que gestão de tráfego é muito importante, certo? Então é uma quebra de objeções. Mas daí tá. Se a gente for apenas quebrar objeções, e é esse o motivo do porquê vendas, quem mais fala meio que perde. Claro que a pessoa não tá perdendo se ela mais falar, mas tipo, se só a gente falar, a chance da troca acontecer vai ser tipo quase nula. Se só eles falarem e tipo, a gente conseguir conduzir tipo, do jeito bom, é esse o objetivo de vendas. Por que é esse o objetivo de vendas? Eu acho que eu consegui entender e, tipo, esse é bem complexo. E eu tô tentando, tipo, colocar nesse vídeo, certo? Basicamente, então, objeção é quando... recapitulando. Obstáculo é quando ele fala alguma coisa e a gente discorda. E objeção é quando a gente fala alguma coisa e ele discorda. Então, se a gente for pegar os dois extremos, em um lado, a gente chega, a gente fala todas as nossas opiniões e essa série de opiniões do porquê a gente acredita que, você não tem lido bastante, você precisa de novos métodos para conseguir leads, um deles é gestão de tráfego, e você tem que confiar na gente que a gente é os pica, a gente sabe fazer. A partir disso, a gente vai chegar e a partir disso a gente vai falar todas as nossas opiniões e ele vai chegar com objeções contra essas opiniões. E isso é um problema, porque é muito mais fácil ele achar, porque, tipo, lembra, objeção é muito pior, muito mais difícil de superar, de overcome do que objeção, do que obstáculo. Porque ele consegue muito mais facilmente achar lacunas no nosso argumento. É muito mais fácil para achar lacunas no argumento do que criar um argumento sem lacunas, tá ligado? Tipo, sem brechas para criticar. Então, esse é um extremo. A gente fala tudo e todas as coisas com as quais ele não concorda com a nossa série de pensamentos, ele vai chegar e vai falar, e isso vão ser tudo objeções. Agora, se ao invés, e é por isso que maêutica é tão poderosa, se ao invés da gente chegar e a gente falar todas as nossas opiniões, e se ao invés disso a gente ir perguntando, porque aplicar maêutica, certo? A gente ir perguntando qual é a opinião dele e daí discordar em cima disso. Então, tipo, tá, qual você acha que é o problema da sua empresa nesse momento? Tipo,
essa é uma objeção mais, tipo, eu acho que 99% vai saber que ele precisa pegar mais lead. Então eu vou pular pra objeção da gestão de tráfego logo. Tá, digamos que ele tem uma opinião dentro da cabeça dele que ele não acredita que gestão de tráfego é bom. Ao invés da gente perguntar, ao invés da gente falar gestão de tráfego é bom, ponto, ou talvez até criar um argumento, gestão de tráfego é bom por causa de tal. E daí ele vir e tentar discutir contra a gente chegar e perguntar, tá, então você sabe que você precisa, aqui nesse exemplo eu tô dando que, tipo, ele não concorda aqui, certo? Então, sim, legal, você concorda com a gente que... não, a gente não fala concorda com a gente pergunta, tipo, tá, então qual que você acha que é o problema? E daí ele vai falar, eu acho que a gente precisa de mais leads. Daí, ele concorda com a gente nisso, só que a gente nem falou a nossa opinião. Daí passou o próximo ponto. Tá, então, quais métodos você usa? Por que eles não estão dando tão certo quanto você espera? E daí a gente vai caminhando essa conversa no sentido de que vai chegar uma hora que, tipo, vai chegar uma hora que a gente vai chegar. Tá, você, tipo, sei lá. Porque existem 4 métodos tipo, não é 4 métodos, tipo, fechado, mas, tipo, tudo se resume a 4 métodos de contatar mais, de contatar não, de conseguir mais leads, certo? Que é contatar frio, contatar quente, tráfego pago e tráfego orgânico, certo? E a gente vai perguntar quais desses você tá fazendo e tal. E daí, eu tô dando um exemplo que ele discorda que tráfego pago seria uma boa, certo? E daí a gente vai perguntar pra ele sobre se ele já rodou tráfego pago, e daí ele vai apresentar a opinião dele sobre tráfego pago não ser bom. E aí a gente vai aplicar maiêutica. E é muito mais fácil aplicar maiêutica e você tá nesse lado de que você tá rebatendo o argumento dele, de ele falar, mas eu não acho que tráfego pago é muito bom. Daí a gente, por quê? E daí ele vai ter que criar uma opinião com base nisso, e daí ele provavelmente não vai ter se preparado pra isso, ele vai, tipo, falar, não, porque eu não tive uma experiência boa com isso e tal, mas daí a gente vai explicar. E daí a gente vai rebater nos pontos com as imensas... Tipo, a gente já ia criar uma narrativa boa se a gente estivesse falando o porquê tráfego pago é bom. Imagina se for pra simplesmente pegar toda a nossa narrativa e ele tá falando. A gente vai só jogar contra essa narrativa, essa série de argumentos do porquê tráfego pago é bom, certo? Então, cara, tipo, esse finalzinho, não sei se ficou muito prático pra entender, tipo, não sei se consegui dar o melhor dos exemplos, e provavelmente, no que chegaria isso? A gente, tipo, é impossível você só ficar perguntando e 100% na meiêutica, você vai acabar tendo que você mesmo explicar um ponto, ao invés de conduzir ele inteiramente para entender o ponto, certo? Mas eu acho que deu para entender mais ou menos onde eu quis chegar. Então, obstáculo X objeção, obstáculo é quando... recapitulando, né? Obstáculo é quando você fala alguma coisa. Obstáculo é quando a pessoa fala alguma coisa e você discorda dessa opinião. É muito mais fácil discordar assim, porque aí, tipo, pra você chegar num obstáculo, você tem que usar maiêutica pra você perguntar qual a opinião dele e ir conduzindo a pessoa, e aí ele vai falar a opinião dele. E é muito mais fácil você achar lacunas e atacar essas lacunas do argumento dele. E daí, objeção é você falar a sua opinião e ele discordar, e é muito mais difícil ultrapassar uma objeção. E aí, porque vendas, geralmente, quanto mais o cara que está sendo vendido falar, mais chance de acontecer essa parceria. E porque quanto mais o cara que, tipo, tá querendo fechar, que chegou primeiro, né? O vendedor. Quanto mais o vendedor falar, menor a chance de ocorrer, justamente por causa dessa questão de objeção. Objeção que a gente tá tentando. A gente tem uma série de pensamentos, a gente tá tentando pegar ele e colocar ele nessa série de pensamentos. Só que a gente só falar essa série de pensamentos não é o certo, porque ele teve vivências diferentes que fizeram ele criar opiniões diferentes sobre algo. E o único jeito, não o único jeito, mas um jeito muito mais fácil de trazer ele para o nosso trilho, certo? Legal essa analogia. O jeito de trazer ele para o nosso trilho é muito mais fácil perguntando qual o trilho dele, e isso requer muita persuasão, mas perguntando qual é o trilho dele
E daí, tipo, atacando as lacunas e, tipo, falando, mas na verdade, talvez, tipo, nisso aqui você concorde com a gente, daí, e trazendo. Eu tentei explicar, eu dei o meu melhor para tentar explicar isso aqui. Mas é isso, eu vou mandar isso pra muita gente pra ver se, tipo, as pessoas concordam, mano. Eu acho que isso é muito avançado. E avançado no sentido de que, tipo, pô, eu assisti 1 minuto de um podcast e daí eu pausei de obstáculo X bagulho, daí eu pausei e daí eu fiquei raciocinando e daí eu comecei a conectar diferentes áreas da minha vida que, tipo, ao longo do tempo eu fui descobrindo, tipo, maiêutica. 6 meses atrás eu comecei a pensar sobre maiêutica e agora, tipo, maiêutica se encaixa aqui, caralho! Tá ligado? Então, mano, loucura, é isso. Aliás, foram só 2 tentativas pra gravar esse vídeo. Eu gravei uma por 1 minuto e meio, daí eu parei, daí eu gravei de novo e deu certo, é isso. Ai, até mais.